a gente teve um problema de estender a faixa, que não era fácil, que eu tinha solucionado uma noite anterior também, de fazer, tipo, botar uns mosquetão pequeno para fazer, tipo, uma cortina mesmo, porque a gente estava com dificuldade de como esticar a faixa. O pessoal estrangeiro, né, inglês, americano, não estava entendendo, estava muito nervoso, a menina que estava comigo no meu lado não estava entendendo, né, que eu estava falando em inglês, um pouco de inglês, português. Sim, sim. Cara, foi quando a gente estendeu a faixa, que a gente demorou um bom tempo, mais de uma hora. Cara, é impressionante. Quem vê as fotos lá, estava Abriu. fechado totalmente nublado, Abriu. abriu o tempo naquele horário. Sempre faço essa pergunta para os nossos trabalhadores, né, de acesso. Vocês têm Ah, medo de altura? Quando o cara para mim diz que ele não tem medo, esse é. eu abro um alerta, porque ele se põe mais em risco que os outros, tu Claro, entendeu? claro. E o cara que não tem medo, que tem medo, ele é mais contido. Ele vai chegar, vai conferir mais os equipamentos. Então, a questão do medo, para te responder isso, que as pessoas têm muitas dúvidas, ela está relacionada assim, ó, no que tu foi treinado, tá? E a confiança no equipamento que tu tem, que tu usa, tá? Então, por isso que eu digo para as pessoas, quando elas são bem treinadas e confiam no equipamento que elas têm, isso aí elimina boa parte do medo. Certo. Mas daí tem outras coisas por trás disso. Por exemplo, se tu vai trabalhar com os caras que montam andaime, como eu cansei de trabalhar, é lógico que eu tenho medo uma parte, porque são coisas que eu não domino totalmente. Então, até para mim ter menos medo, eu tenho que entender a linguagem dos montadores de andaime, como é que funciona um andaime, como é que é a estrutura dele, quando ele está liberado, quando ele não está liberado, tudo isso eu tenho que entender o comportamento daquela estrutura, daquela engenharia, né? E aí, quando eu domino os equipamentos, aí fica mais fácil eu ter um treinamento para isso. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é Elton Fagundes, um especialista em acesso por corda, alpinismo industrial. Nós vamos falar com ele sobre esse importante tema ligado aos trabalhos em altura, em empresas, em situações especiais. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá Elton, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Vamos ver se a gente consegue, né, solucionar os problemas. Eu sempre costumo dizer que a única coisa que não tem solução é a morte, o resto a gente dá um jeito. É verdade. Elton, a gente se conhece há muitos anos aí, você não tinha essa barba branca, você está com o cabelo atrás preso, né? Mas você era bem mais cabeludo, né? Não sei se agora virou um sênior, né? Mas você devia ter o quê? Uns 25 anos que a gente se conheceu, não me lembro bem, né? E você era um profissional dessa área de proteção no trabalho em altura, um alpinista industrial, vamos dizer assim, né? Um especialista nesse tema. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas eu queria começar falando daquele seu passado, uma coisa que eu acho que muita gente que te conhece sabe dessa história, mas para quem não te conhece, conta aquela vez que você subvertidamente subiu lá no Cristo Redentor e botou uma faixa do Greenpeace.
Como é que você fez essa maluquice? Tinha segurança naquele seu gesto? Na verdade, né, o pessoal, eu sempre brinco nas palestras, nos cursos, né, e tudo mais com o pessoal, que eu fui preso 4 vezes, né, foram as 4 vezes pelo Greenpeace, né, e uma das vezes, né, a primeira foi em 1996, que eu fui, que não foi pelo Greenpeace, foi como Homem-Aranha brasileiro, né, depois eu fui preso várias vezes pelo Greenpeace. A primeira foi ali no primeiro Fórum Social Mundial, que a gente botou uma faixa contra o Bush, né, que não queria assinar o Tratado de Quioto, né, que para ajudar a questão, né, ambiental do planeta. Aham. E depois os caras me chamaram para mim ir para o Cristo Redentor, né? Tá, Mas, mas essa cara, faixa você botaram aonde? No Rio Centro, onde é que era esse evento? do gasômetro, Não, do Bush. No Cristo o também? Bush foi no gasômetro. Ah, no gasômetro em No Porto Alegre. A primeira vez que eu trabalhei para o Cristo, para o Greenpeace, desculpa, para o Greenpeace, foi no gasômetro aqui em Porto Alegre. A Tá, gente para quem botou uma não faixa conhece contra Porto Alegre, não conhece o gasômetro é uma torre uma, né, uma torre de a fumaça, chaminé, né? né? Uma chaminé, E faltou o tempo, que era com mais usada né, para eletricidade, então era movida a gás e tal, que é no centro de Porto Alegre, na beira do Guaíba, né? E que tem o quê? Uns 50 metros, não sei quanto é a altura daquele negócio, né? 110. 110 metros. E o maluco subiu lá em cima com uma faixa falando do Bush, é isso? Isso. É que a gente estava dizendo que ele não queria também assinar o Tratado de Eram, Quioto, eram né? fora Bush ou tinha tudo isso que está falando aí? Não, não, era o Out, desenho, out Bush. era só um desenho de um termômetro Ah, tá. uh, do planeta Legal. aquecendo, né, uma panela de pressão, né, um fogo, e em cima tinha a cabeça do Bush explodindo, que era um termômetro. Legal. Bom, daí depois vocês foram pro. Essa já foi maluquice, né? Porque aquela torre. Eu teria medo até de subir, porque vai que aquele negócio quebra no meio, né? Dá é, Mas daí essa parceria com o Greenpeace de ativismo ambiental, né? Redondou Uhum. num protesto também no Cristo Redentor. Porque vocês entraram, como é que vocês entraram no Cristo? Porque tem um acesso lá, vocês o que fizeram? Cara, na verdade foi em 2002, né? Faziam 10 anos da Rio 92, né? Sim, Que sim. tinha sido feito e não tinham, tinha poucas coisas sendo feitas, né, pelo planeta. E o Bush também estava com esse problema que não cumpria a parte dele. Cara, foi tudo planejado pelo Greenpeace do Brasil, né, cara? Aham, Foi uma coisa aham. bem, tipo assim, tinha que ter muito cuidado de falar no telefone e tal. E a gente invadiu mesmo o Cristo Redentor, foi várias tentativas, a gente tentou 2 vezes, a gente só conseguiu na terceira. A gente quebrou o cadeado, a gente invadiu mesmo. Eu, inclusive, que arrebentei o cadeado do pé do Cristo, né? Usei ventosa para subir, fui eu que subi e dei a ideia da ventosa e tudo Tá, mas mais, a primeira né? Porque a etapa gente, assim do Cristo tem uma parte que vocês subiram de Ventosa, daí entraram num acesso da estátua que deve ser alguma altura, né? Que altura, mais ou menos, só para. é, não, a gente primeiro montou as cordas que tinha que fazer um rapel pelo onde os escaladores tinham uma caverna, ficavam, tinha um pessoal estrangeiro também Ah, junto, para subir lá fazia em um cima. rapel. Isso, fazia um rapel primeiro, depois subia tudo pela corda, aí chegava na base do Cristo. Sim. Depois que a gente chegou no O Cristo, que as entendeu? pessoas fazem, Aí, digamos, de pegar não sei se ainda tem lá o trenzinho lá, ou um carro e tal, vocês fizeram pela encosta, então, já começou por aí. e a gente subiu por corda pela encosta. A gente Tá, fez um rapel, porque o tá, acesso era bem diferente no outro lugar. sim. Montamos as linhas de vida para o pessoal passar nas trilhas, que era perigoso. E depois a gente fez ascensão pelas cordas Que para chegar loucura. até a base do Cristo. Aí depois tu vai na base, que tem um cercado, um gradeado, aí tem uma estrutura como é que se diz, de mármore, né? Sim, sim, E aí sim. em cima está o Cristo.
Tá. Aí ele tem uma entrada pelo pé, pelo calcanhar, que eu quebrei o cadeado e a gente entrou por dentro do Cristo, que tem toda uma escadaria Ali que vai tem, até. ali entra tranquilo, dentro Isso, do Cristo é tranquilo, tá. tranquilo. Daí Isso. chega E lá em aí que a gente cima, no bracinho do homem lá, tira um tampãozinho que tem, que o Didi teve, tá, né? Bota pro lado, tem um para-raio, e aí meu um cara tava me Deus. dando segurança, que nem Você guia que ficou no faz o braço ou na guia. cabeça dele? Aí eu fiquei no. A gente só vai até os braços, né? Eu fui até o braço e fiquei Tá, lá na ponta do braço, de frente do braço esquerdo. tá. E daí, E, bom, aí e tudo bem, daí vai e daí pega uma faixinha que devia ter alguns quilos, né? Uma faixinha dessas sim, não é uma folha de A4 que o cara leva na mão, no bolso, né? E daí? essa, essa história é bem legal, cara, porque, tipo assim, ó, a gente tentou várias vezes, não conseguiu, que choveu. No dia que a gente tinha desistido, o pessoal, meia equipe já tinha ido embora. Quem estava coordenando lá no Rio de Janeiro era o Bagre, né? Eu era o segundo cara que estava com ele, assim, que tinha mais experiência. E um troço mais louco, assim, que aconteceu, cara, que meu pai recém tinha falecido, assim, eu estava num momento delicado ainda da minha vida. Sim. E, tipo assim, eu fui o último a subir, eu não vi o coração do Cristo, que diz que tem um coração de concreto também, isso é uma coisa que eu fiquei triste na época. E eu estava vendo o nascer do sol ali, ali como é que, na lagoa, né? Sim, E sim. aí, É lindo, a vista lá de cima todo é mundo lindo, todo mundo já tinha subido, o cara veio batendo no meu ombro, o que tu tá fazendo? Eu estava recolhendo a corda e tal, eu digo, não, tô vendo o nascer do sol, na verdade, nascer do sol. E aí subi, né, cara? E um lance mais interessante dessa ação é que, cara, tava tudo fechado o tempo. A gente teve um problema de estender a faixa, que não era fácil, que eu tinha solucionado uma noite anterior também, de fazer, tipo, botar uns mosquetão pequeno para fazer, tipo, uma cortina mesmo, porque a gente estava com dificuldade de como esticar a faixa. O pessoal estrangeiro, né, inglês, americano, não estava entendendo, estava muito nervoso, a menina que estava comigo no meu lado não estava entendendo, né, que eu estava falando em português, inglês, um pouco de inglês, português. Sim, sim. Cara, foi quando a gente estendeu a faixa, que a gente demorou um bom tempo, mais de uma hora. Cara, é impressionante. Quem vê as fotos lá, estava Abriu. fechado totalmente do lado, Abriu. abriu o tempo naquele horário. Que maluquice, que maluquice. Uau, É arrepia aí muito, essas coisas, né? Deve é ter sido uma muito, emoção. Mas deixa eu uma te das coisas mais perguntar. Sim, sim. loucas da minha vida. Deixa eu te perguntar. Com todos os procedimentos de segurança? Ou tiveram que fazer algumas Sim, gambiarrazinhas? não, cara, foi muito impressionante. O Greenpeace é um organismo muito organizado, né, cara? Então, a gente tinha colete de sinalização, a gente tinha isolamento, a gente tinha capacete para o pessoal que estava embaixo, todos nós estávamos com nossos EPIs, o pessoal isolou a área, usou colete, avisou ao público que estava subindo, que estava abrindo, né, o Cristo, né, depois. Então, a gente fez tudo com a maior segurança, né? Foi muito bem planejado, bem organizado, né, cara? Não tem, o Greenpeace e a gente também não coloca ninguém em risco, né? A gente trabalhou com segurança em todos os sentidos. Para te ver, tinha isolamento, sinalização, capacete. O pessoal que estava embaixo isolou, estava com Uhum, uhum. colete e capacete. Apesar de ser um ato subversivo, teve todos os cuidados, então, que a gente preconiza né, nas nossas ações. E você, como hoje um consultor, mas um empresário do setor aí, teve um papel importante aí em várias normas brasileiras, no treinamento de gente. Você é um treinador nato aí desse assunto, né? Criou muitos profissionais, né? Então foi importante fazer esse trabalho subversivo, mas com todas as regras da segurança. Que legal, que legal. Imagino que o pessoal lá não deve gostar muito de te receber lá em cima. Você chega lá, É, tem só uma foto lá. não, Persona não foi. grata. A gente teve isso aí, hoje está até hoje na minha ficha policial, né, cara? Sempre quando eu vou dar aula pro pessoal do BOP, do COI, várias forças militares lá, eu sempre escuto os caras falar lá, diz, mas tu já foi preso, né? Eu digo,
Foi pela humanidade, né, Uma cara? boa causa. Foi Tá, pela mas daí vocês humanidade. foram presos lá mesmo, lá nesse ato já? Sim, a gente Desceu foi já preso. preso. Vai preso, a gente foi para a delegacia, e aí os advogados do Greenpeace estavam lá. Na verdade, tu não responde pelo Greenpeace, né, Alexandre? Tu responde como indivíduo, como pessoa Pessoa física, física, né? né? Claro, claro. Daí me dou o direito a falar só perante a audiência lá, o juiz, não me lembro nem na época como é que era o termo, e aí a gente foi absolvido, nem precisei ir até o Rio, não deu problema nenhum, só ficou registrado como um fato Sim, policial, né? sim. Não, tudo bem. Por uma boa causa, né? Que Isso aí. legal. Bom, Elton, você criou depois desse processo, aí você criou uma empresa, a Stonehenge, né, que é uma empresa referência eu vou chamar dessa forma, daí você acho que alpinismo industrial, vamos dizer assim, não sei se tem um nome mais adequado, que é trabalhar em situações pouco comuns, né, vamos dizer assim, pouco normais, né, e com segurança, né? Inclusive a Stonehenge foi vencedora do Prêmio Proteção, um trabalho em altura, acho que foi numa obra da Copa, né? Foi numa obra da Copa, foi? Isso, foi com É. o Grêmio Arena. Arena Foi o prêmio Grêmio, proteção, o Grêmio Arena, o aham, prêmio proteção que é trabalho em altura. regional, nacional e o prêmio MSA, né? Aham, que legal, que legal. Esse é o melhor prêmio da região sul naquele ano, né? Isso, Foi muito legal isso. o trabalho que vocês desenvolveram para proteger os seus funcionários numa ação que é um pouquinho parecida com essa aí, que é trabalhar a uma altura muito alta. A arena do Grêmio, né, deve ter o quê? Também uns 100 e poucos metros de altura, que é a torre, né? Deve ser a cobertura, né? E fazer Por aí, isso. um pouquinho menos, É, é. 70, mas é isso 70 aí na metros. parte maior lá. Sim, ao longo desses anos que você foi empresário, um importante empresário do setor de trabalho em altura, em alpinismo industrial, como é que você vê a evolução dessa área no Brasil? Vamos tentar fazer um resgate aí dos principais pontos que você vivenciou nesse período. Quando eu comecei em 1987, né, cara, no trabalhar em altura, a gente tinha, por exemplo, o talabarte feito de polipropileno, né, garrafa PET. Então, eu acredito, né, que nem no próprio alpinismo industrial, que na época a gente chamava de alpinismo industrial, e o pessoal brinca comigo que eu fui um dos pioneiros do Brasil, fui o primeiro, né? Eu sempre fiquei com essa dúvida, né? O pessoal diz que sim, eu nunca me adonei desse título que eles dizem, né? Sim, E de lá para cá, cara, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, né? A questão de pessoas tendo mais experiência, né? Na época, em 87, era um garoto ainda, né, cara? Então, eu recente tinha começado a Stonehenge, ela começou a avançar nos anos de 2000, que eu comecei a ser conhecido com todos esses prêmios, o Prêmio Proteção de Trabalho à Altura, o Prêmio Proteção de Espaço Confinado, o Prêmio Dupont também na categoria, né, cara? E mais de 25 prêmios, né, sem comprar nenhum deles, tudo por júri popular e público, né, cara? Então, várias foi bastante reconhecido. Mas, né, cara, o trabalho em altura, ele veio numa evolução constante, né? Aí a gente teve lá a NR35, que já foi um grande avanço ali, com várias pessoas do Brasil aí, o Umbreira, o próprio Jean-Franco Pampalon, o Marcelo Vazoller, tantas outras pessoas importantes no mercado, né, que já estavam há algum tempo, a Jussara Neri, né, o meu próprio antigo sócio, Thiago Santos, a gente sempre teve envolvido. E o trabalho em altura também para as empresas, ele mudou a visão, né? Porque começaram a ter mais mortes no país por causa do trabalho em altura, e tem até hoje, né? É uma das coisas que tem bastante mortes hoje no Brasil, né? E no mundo inteiro, é o trabalho à altura. Então, é uma questão um pouco mais complexa, né? Mas, cara, vamos lá, em termos de técnica, né, de evolução de técnica, se teve um avanço extraordinário, se melhorou as técnicas do trabalho à altura muito, né, como trabalhar, ergonomia, né, e tudo mais. Em termos de equipamento, os próprios equipamentos evoluíram de uma maneira significativa.
a gente sempre recorria ao equipamento importado, equipamento de fora, e aí eu, como outras pessoas também, junto com várias pessoas no Brasil, também evoluímos tecnicamente, né? E também ajudamos a desenvolver alguns equipamentos, né? Eu tenho aí na minha história aí, desde equipamentos da UltraSafe, né? Antiga Serelep, até equipamentos, algumas dicas, equipamentos importados aí também. E, né, isso também evoluiu muito, né? E para as empresas também mudou muito em relação à NR35, né? Como o Jean-Franco gosta de falar, a 35 é uma norma, né, que ela é uma norma, né, de planejamento, de organização, né, uma norma mais complexa, né, é uma norma que não é simplesmente se aplica, né, não, as pessoas, toda norma que sai, as pessoas querem uma resposta para os seus problemas, mas a norma não vai te dar resposta para tudo, né, então teve essa evolução, e os próprios, né, pessoal da área de segurança, e entendeu, né, então eu vou te dar um exemplo bem fácil, assim, a gente tentou uma consultoria lá em Minas Gerais, para o pessoal de TI, né, que fazia muita instalação de TI, mas direcionada à parte de internet, né, e vou dar um exemplo, não me lembro muito bem o valor, a gente cobrou 300 mil. Os caras não quiseram, que era 6 meses de consultoria bem completa, né, e aí o que aconteceu? Um dos trabalhadores perdeu a vida. O processo estava sendo avaliado em 5 milhões de reais. É lógico que a família não vai ganhar 5 mil reais e ninguém está querendo botar preço na vida de uma pessoa, mas ela vai ganhar uns 2,5. Então, essa vida não precisava ter sido perdida, né? E esse dinheiro, com 300 mil, tu tinha resolvido 90% do problema dos caras. É claro que hoje, né, 70% é comportamento das pessoas. Então, tudo teve uma evolução. Hoje, devido à internet, né, que para mim também tem o seu lado bom e o seu lado mal, né, tu tem tudo que é acesso à informação. Hoje a gente tem, aqui do meu lado, eu tenho 4, 5 livros só sobre resgate e trabalho em altura, né, que tem aí o Fábio Ceá, do Controle Acima, né, que tem um livro excelente aí, né, o Eduardo Slomp, que também tem um livro de resgate, mas fala sobre trabalho à altura. Então, tu tem muito acesso, né? O problema que eu vejo hoje, Alexandre, em relação ao trabalho à altura, ele continua, para mim, na minha avaliação, né, a gente pode conversar sobre isso também, em relação até ao comportamento das pessoas, da mão de obra, ele está relacionado, não é ao equipamento, à informação e ao treinamento. Ele está ao comportamento do indivíduo, entendeu? É o indivíduo que traz o problema, porque ele não quer usar, ele não quer fazer o procedimento, ele quer fazer como ele quer. Nas palestras que eu dou, nos cursos que eu dou de lá de pós-graduação, graduação, doutorado, mestrado, técnico, e para os próprios colaboradores da Acesso, que hoje eu sou consultor da empresa Acesso de alpinismo e resgate, né, que eu acabei fechando a Stonehenge, o que eu digo para as pessoas? O ser humano faz o que quer, a hora que quer e quando quer. E quando dá algum problema, né, as pessoas dizem, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, né, conforme o Homer Simpson diz no Simpson e o seu Madruga no Chaves. A culpa é minha e eu vou colocar em quem eu quero. Então, eu vou te dizer que o trabalho à altura ele está baseado em comportamento, como em tudo, né, em tudo hoje no mundo moderno, né. Elton, deixa eu só, acho que eu queria aprofundar essa questão do comportamento, mas eu queria voltar um passo atrás, porque eu acho que tem um aspecto que talvez a gente está falando de uma evolução das empresas está se preocupando, né? Mas também ainda tem muitas empresas ou atividades, né, onde o trabalho em altura também é um pouquinho de, não, resolve lá e tal, porque eu acho que tem um pouco nessas atividades muitas situações de improviso, né? Eu acho que aí é que muitas vezes acontecem os acidentes. Não, pô, trancou o gancho lá, sobe, né? Estou dando um exemplo bobo, mas então esse tipo de situação às vezes não existe o devido preparo. Obviamente a gente está falando de um desenvolvimento muito grande de empresas, setor de construção, setor de manutenção, que eu acho que tem muito disso, né? Onde todo o equipamento, todo o treinamento é bem desenvolvido e tal. Mas lá ainda temos empresas que não têm nada no Brasil. Isso é uma realidade, né?
Não, isso é a realidade total, porque o que que acontece? É uma consequência, né, Alexandre? Quando tu tem um profissional, isso a gente encontra direto, isso eu encontro todos os dias no meu trabalho, tu entendeu? Tem empresas grandes, gigantescas, com dinheiro, com tech segurança, com engenheiro de segurança, com toda a parte do SESMIT, ou como eles chamam na sua empresa, e aí os caras não conseguem fazer o básico, e é exatamente isso. Quando tu cai, às vezes, o que acontece, né? Isso é o problema que a gente sofre como empresa hoje. Por que que o nosso serviço antigamente na Stonehenge marcou época e hoje continua sendo relembrado, né? E hoje na Acesso a gente também fica à mercê desse tipo de coisa, porque o pessoal que faz lá o compras das empresas, eles vão escolher o mais barato, não o de mais qualidade. Assim Uhum, serve para uhum. manutenção, assim serve para treinamento e assim serve também para compra de equipamento, Sim, entendeu? sim. Então, tu tem verdades que não são verdades. Tu chega lá e o cara, mas não precisa, não precisa. Agora a gente foi fazer uma análise num cliente aí, né? E chegamos lá, ele contratou uma outra empresa de acesso por corda, né? O alpinismo industrial, agora ele se tornou acesso por corda, o nome no país, que é o anexo 1, né? E aí o que que acontece? Tudo que o cara fez lá, que eles gastaram uma grana, os caras, a gente não vai poder aproveitar nada, porque é exatamente isso. Ah, vai lá, resolve, que nem a gente diz, toca o trampo, toca trampo, tocador de trampo, Sim, resolveu, sim. né? E a gente tem um cuidado com isso, né, cara? Por isso que o nosso serviço é mais caro, porque eu tenho uma engenharia envolvida, né? Eu tenho que fazer os cálculos, eu tenho que saber se o material. Agora mesmo eu estou fazendo uma parceria tentando fazer uma parceria com uma universidade para testar alguns equipamentos que a gente tem, porque a gente sabe, a gente compra a maioria dos equipamentos que a gente utiliza aí são materiais da Task, da 210, da Bonnier, né? Da Simões, da própria Sense está desenvolvendo também, mas são equipamentos que são, a maioria deles, testados, entendeu? Tem, né, um teste desse equipamento, né, num laboratório. Outros não, né, e outros não tem nenhum. Então, é isso que... E as empresas estão se adaptando, mas, cara, se eu chegar para ti e dizer assim, ó, que melhorou em relação ao NR35, melhorou muito, menos pessoas morreram. Mas o problema é que quem está atrás lá, de trás daquela responsabilidade? Quando chega lá, existe um certo de segurança formado que ele nem sabe o que está falando. O engenheiro que nem sabe o que está falando. Ele não sabe uma coisa mínima, básica, tu entendeu? Então, esse é o problema. Os caras querem preço, eles não querem segurança ou qualidade, né? E em tudo. Como é que tu vai comprar um equipamento com compra se o cara nem sabe o que, que ele está comprando, ele não Sim, conhece, sim, entendeu? sim. Aí o cara vai lá, dá uma palestra na empresa, daí diz, compra desse cara, porque o cara deu uma palestra de graça para nós. Não é assim, tu entendeu? Então a gente diz para o cliente, a gente tem um leque, né, que, cara, eu tenho mais barato e eu tenho mais caro. Ambos têm qualidade. Qual que tu quer? E eu vou te dizer vantagens e desvantagens, né? Mas, cara, tem muito isso nas empresas, Alexandre, empresas grandes, não são empresas pequenas, não. São empresas que têm muito dinheiro, que ganham muito dinheiro, que têm prêmios de segurança, ISO, né? Tem ISO também. E, cara, é muito triste, assim, mas tu vê que o problema é o corre, né? É o dia a dia, é muita coisa para resolver problema. Uhum. E a questão também do profissional que está lá atrás, tu entendeu, cara? São profissionais, às vezes, que não têm o preparo. O cara, eu digo assim, nas palestras que eu dou lá no começo, no curso de Tec Segurança. Cara, se tu quer ficar sentado atrás de um computador, chegar às 8 e sair às 5, tu não vai ser um vencedor. Né? E isso eu falo no curso de mestrado, pós-graduação, tu não vai ser um vencedor. Né? Isso que nem diz o Roberto Miyashiki, tu tem que ser um meio, não uma desculpa. O meio é aquele cara que se preocupa mais, dorme menos, come menos, passa menos tempo com a sua família. A desculpa é aquele cara que passa o tempo todo desculpa para não fazer as coisas. E nós estamos numa época, Alexandre, muito triste em relação a isso, né? Porque as pessoas querem a dopamina, que é o celular, as redes sociais, tudo é bonito, todo mundo é feliz, tudo é maravilhoso, né, cara? E não é isso, a gente está criando, a gente tem, né, nesse país, uma nova geração fraca, entendeu? Fraca, né, de pessoas fracas que não que tu não, eu estou fazendo negligência às doenças, né, que tem várias doenças,
mas eu acho que as pessoas não querem responsabilidade, né? Elas passam muito mais tempo na frente de uma tela do que estudando, né, cara, sobre trabalho em altura. Então, é isso que eu vejo hoje no mercado atual, né? Tem equipamento, tem conhecimento teórico e prático, mas depende das pessoas. Especialistas dizem que 30% vai capacitar e treinar as pessoas. 70%, não é o que estou dizendo, é comportamento. Comportamento. E é muito engraçado isso. Bom, agora eu quero aprofundar essa questão do comportamento, porque falou aí da dopamina, mas tem uma coisa que chama adrenalina. E eu sou um medroso, eu tenho terror de altura. Se eu estou num prédio alto, me dá uma sensação muito, muito ruim. Mas essa é uma coisa que muitas pessoas, não sei, você provavelmente não tem medo nenhum, né? Eu acho que o medo, claro, eu jamais trabalharia, né, acesso a cordas, alpinismo industrial, trabalhar em altura, porque eu não, né, eu acho que eu seria a pessoa mais infeliz do mundo e morreria de medo. Mas assim, aonde que vai? Porque eu acho que um dos problemas é o desafio do trabalho em altura é o medo, o limite do medo, porque o medo ajuda também, né? Em determinado ponto, né? Como é que funciona isso vamos falar agora o cara que você treina, como é que você trabalha isso com ele? Porque a adrenalina, né, daquilo imagino estar no Corcovado lá, no braço do Cristo, acho que é uma coisa que você nunca mais vai tirar da sua sensibilidade, né, a sensação que você vivenciou lá, aquilo deve estar impregnado no seu espírito, né? E a altura, ela dá essa adrenalina, né? Tanto é que nós estamos falando de esportes, né? O alpinismo industrial vem do nome alpinismo, que é uma coisa de atividade que uns malucos lá, um tempo atrás, resolveram desafiar montanhas e tal. E é um esporte maravilhoso, né? Mas a segurança e a aventura, né? A divisão disso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que tu Vamos enxerga lá, isso? né? Vamos falar sobre a questão do trabalho à altura do medo, né, cara? É, as pessoas perguntam muito para mim se eu tenho medo, porque eu sou montanhista, né? Uhum. Então, as pessoas perguntam para mim com medo. Eu digo para elas que eu até talvez te surpreenda. Eu tenho medo. Sempre tive, sempre vou ter. O medo é o que te dá limite às coisas e o Sim, respeito. sim, sim. Eu tenho menos medo do que tu, num Com sentido, tu certeza, entendeu? com certeza. Mas eu tenho medo. Quando um cara chega para mim, a gente vai entrevistar, eu sempre faço a pergunta para os nossos trabalhadores, né, da acesso. Vocês têm Ah, medo de altura? Quando o cara para mim diz que ele não tem medo, esse é eu abro um alerta, porque ele se põe mais em risco que os outros, tu claro, entendeu? claro. E o cara que não tem medo, que tem medo, ele é mais contido. Ele vai chegar, vai conferir mais equipamentos. Então, a questão do medo, para te responder isso, que as pessoas têm muitas dúvidas, ela está relacionada assim, ó, no que tu foi treinado, tá? E a confiança no equipamento que tu tem, que tu usa, tá? Então, por isso que eu digo para as pessoas, quando elas são bem treinadas e confiam no equipamento que elas têm, isso aí elimina boa parte do medo. Certo. Mas daí tem outras coisas por trás disso. Por exemplo, se tu vai trabalhar com os caras que montam andaime, como eu cansei de trabalhar, é lógico que eu tenho medo uma parte, porque são coisas que eu não domino totalmente. Então, até para mim ter menos medo, eu tenho que entender a linguagem dos montadores de andaime, como é que funciona o andaime, como é que é a estrutura dele, quando ele está liberado, quando ele não está liberado, tudo isso eu tenho que entender o comportamento daquela estrutura, daquela engenharia, né? E aí, quando eu domino os equipamentos, aí fica mais fácil eu ter um treinamento para isso. O problema das pessoas é que, tipo, que nem meu óculos, ele é de segurança e normal. Isso incomoda as pessoas, elas não querem sair da linha de conforto, tu entendeu? Elas, isso aí é muito ruim, me aperta, eu fico feio. E não é uma questão de beleza ou de conforto, é uma questão de segurança. Se eu não usar o óculos, eu vou ficar cego. Se eu não usar o óculos, eu vou perder um olho. E aí vai. Então, o medo
Eu sempre tive, né? E só para te dar um detalhe, pessoal que está escutando, o acesso por corda, o alpinismo industrial, ele veio, vários alpinistas também começaram com isso, mas na verdade ele veio da espeleologia, das cavernas. E aí as pessoas começaram a usar para o acesso por corda, né? Uma das entidades mais... Eu pertenço à BEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, que hoje há 3 certificações, a BEND, a ANIAC, né? Associação Nacional das Empresas de Acesso por Corda, que eu fui um dos fundadores, e o IRATA, que é o mais antigo que tem no planeta. Então, o acesso por corda começou aí, o alpinismo industrial começou lá nos espeleologistas, daí foi fundado o IRATA, que é a associação mais antiga que tem no mundo, e aí foi se desenvolvendo, né? Mas é isso, cara, em relação do medo, eu tenho medo até hoje, eu estou com 56 anos, como eu estou escalando bem menos, né, cara, e quando eu vou escalar, eu continuo com medo, tu entendeu? A gente continua com medo, só que meu medo é mais controlado, né? E a adrenalina, ela sempre vai influenciar em ti, né? Então, tem pessoas que não conseguem chegar numa janela no primeiro andar, tem medo, tu entendeu? Então, cada ser humano tem uma reação, né? Todos nós somos humanos, né? Eu gosto sempre de dizer que o ser humano é algo maravilhoso. O ser é mais especial ainda. Quando colocou o humano, que estragou tudo. Aí complicou, né? Porque as pessoas fazem o que querem, a hora que querem e quando querem. Então, isso é muito complicado, né? Eu já participei de várias investigações de morte, pessoas que eu treinei, Alexandre. E aí tu fica com aquela história assim no teu inconsciente, será que eu treinei bem? Será que eu não treinei? Será que eu fui eficiente? E aí eu tenho um amigo meu aí que uma vez ele disse, Elton, o que eu faço, né, cara? Porque aconteceu uma fatalidade, né, e ele era o responsável principal. Eu digo, cara, não tem o que tu fazer, tu tem que te acostumar que a gente fez tudo que a gente pôde, mas a decisão dependeu daquele ser humano, e ele perdeu a vida porque ele fez uma escolha errada, e não há o que a gente possa fazer, né? A gente não está aí passando por várias guerras aí, a gente voltou com o fantasma da guerra nuclear aí, Sim, né? sim. E depende da gente, Alexandre, não depende, Apertar o depende do ser botão está humano. na nossa mão, né? Exatamente. O É a botão. mesma coisa do trabalho à altura. Tu que aperta o botão no Sim, trabalho à altura. sim, sim, sim. E é um botão que está muito próximo, né? Trabalho autor é uma situação. E, eu tenho uma curiosidade, não tem muito a ver com quem está falando, mas tem a ver com essa questão do medo. É mito ou realmente existiu uma tribo norte-americana que construía pontes, e os caras não usavam... Acho que até o Empire State Building lá em Nova York foi construído. Os caras trabalhavam com estruturas de aço e conta a lenda que era uma tribo indígena americana que não tinha qualquer medo disso. Você sabe dessa história, não? Cara, o que eu sei, aonde eu sei dessa história é verdade, tu entendeu? Boa parte dela. Aham. É que assim, ó, dizem que no Empire State só teve 9 pessoas, 7 ou 9 pessoas que morreram. A maioria dessas trabalhadores eram indígenas e alpinistas, porque tinham mais habilidade com a altura, tu entendeu? Os caras estavam acostumados à altura. Então, tem sim uma história, né, que tem um pouco de fundo nisso, assim, de verdade, né? E, cara, se tu for ver, tem uma grande probabilidade mesmo, né, cara? Porque se tu é de uma tribo que está acostumado, né, a fazer trabalho em altura, subir em árvores, subir em lugares, né, mais altos, tudo mais, e tu tem os alpinistas que estavam com... É que nem o acesso por corda, né, veio da espeleologia, que eram pessoas que estavam mais acostumadas com a altura, né? Sim, Numa sim. época no Brasil, explodiu o alpinismo industrial porque a gente contratava muito alpinista, entendeu? Muito montanhista, na Sim. verdade, né? Só que isso tem o bônus e o ônus. Qual é o bônus? Que os caras têm menos medo de altura, ou não têm medo de altura, né? Qual é o ônus? Que os caras são viciados porque o esporte não exige tanta segurança e eles querem fazer da forma dele. E o montanhista sempre tem um espírito livre. E tu fazer que as pessoas que têm espírito livre sigam regras é muito difícil, tu difícil. entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Quando tu coloca várias pessoas com ego no mesmo lugar, tu entendeu? É muito difícil. O ego é uma coisa que atrapalha muito o ser humano, né, cara? Tanto é que em volta da minha história, nesses mais de 30 anos no trabalho em altura, aí tem muitas lendas, né? Tem pessoas que me amam e pessoas que não gostam muito de mim,
Mas eu sempre busquei a verdade, né, cara? Eu sempre fui um cara polêmico por causa disso, Sim. porque eu nunca admiti a mentira, tu entendeu? Eu digo, não, Uhum. mas só um pouquinho, peraí, né? Tu tá, me diz, eu vou te dar um exemplo, uma discussão que eu tenho até hoje com vários técnicos, né? Tu tá dizendo para mim que esse equipamento é importado, que tem CE, que tem várias certificações internacionais. Beleza, tudo bem, cara. Mas não aceita no Brasil, tem que ter a certificação nacional e ponto final. Eu não estou falando sobre qualidade, eu estou falando de certificação e norma nacional. E as pessoas têm que seguir a norma nacional. Aí falam das normas, é isso, discutem, entram em grupo de zap, debate, e o cara está lá trabalhando de altura sem certificado de acesso por corda, como alpinista. Então, tu fala uma coisa e aplica a outra. Eu sei que é complicado. Eu já tive que fugir das regras, tu entendeu? Porque eu não tinha que fazer. Mas o que eu faço? Não, vamos parar. Os caras, não, tu vai ter que fazer. Aí eu digo, não, beleza, então tu assina aqui, eu vou te dar todas as exigências que eu tenho, chama a minha equipe, faça um diálogo de segurança e vão dizer, pessoal, agora a gente vai ter que trabalhar com outra linha, outras técnicas, outras coisas, porque foi autorizado o trabalho. A gente não pode colocar a nossa vida, ou de nenhuma pessoa, de algum colega ou da equipe em risco. Em primeiro lugar, a nossa vida, né? Segundo, a nossa vida, milésima a nossa vida, depois a equipe e depois a empresa, né? Então, é te colocar primeiro tu como ser humano. Tu sem um braço, sem uma perna, cego, ou se tu perder a tua vida, tu não vai contribuir em nada para tua família, né? Então, essa questão é bem complexa mesmo, né? Hoje, no mundo, em 2024, cara, ela se torna cada vez mais complexa, né? Devido a essas questões aí, né? De digital, né? As redes sociais, né? Tá bem complicado. Dentro dessa linha, antes tu falou que a norma não pode prever tudo, né? Eu acho que mais ou menos foi isso que eu entendi, né? Existem situações, né? Porque não tem como, a atividade industrial, o trabalho, é impossível estar com todas as situações, né? Os riscos são... então é preciso interpretar muitas vezes e adequar, né? E sempre buscando a segurança, né? Aí que eu vejo às vezes a diferença, né? Tem pessoas que burlam a norma para burlar, para simplificar, para economizar dinheiro, para ser mais rápido, e tem pessoas que tentam adaptar, né, as situações para proteger aquela situação, né? Aquele momento que não tem, como é que eu faço aqui? Tem que resolver o problema. Tá sem energia elétrica lá, não sei o que, tem que fazer uma ligação de um ponto com não sei o que, tem que fazer um acesso para uma pessoa chegar lá, e como é que faz, né? Esse é um desafio, né? Digamos, saber como conduzir isso num processo em que a vida, né? A integridade de quem está ali seja a prioridade. Esse é um grande desafio. É um desafio muito grande, porque que nem eu te digo, Alexandre, vamos te dar um exemplo. Cara, eu vou ter que subir, por exemplo, quando eu fui fazer uma manutenção lá nos prédios do pessoal ali do Sambódromo de Porto Alegre, tá? Lá para o lado lá da zona, acho que é a Zona Norte, não me lembro onde é que é, faz anos que eu não vou lá. E aí o último lance que eu tinha que subir no telhado, era uma escalada por todo o portão da escola de samba. Aí eu ia, para quem conhece a linguagem, ia escalando mesmo, passando uma fita e passando a minha quarta de segurança. No último lance, eu tinha que subir em cima do telhado. Então, esse último lance, eu já tenho a zona livre de queda, que eu vou parar na última ancoragem que eu fiz. Então, fazer essa análise é bem complexa, tu entendeu? E tem, como tu diz, as pessoas tentam burlar. Eu sempre recomendo, em qualquer norma, na 35, que as pessoas baixem, né, a norma comentada, que ali explica melhor. Porque nem o Jean Franco fala, né? A norma, né, é uma norma de gestão. Ela não é uma norma que veio para solucionar todos os problemas. E as pessoas querem que solucione todos os problemas. Não tem como tu fazer isso. Tem problemas que, tipo assim, vou te dar um outro exemplo. Como é que eu vou fazer uma ancoragem num patrimônio histórico de Porto Alegre? Eu não posso furar, eu não posso cortar. No máximo que eu vou poder fazer é amarrar. E aí, como é que fica, tu entendeu? É um patrimônio cultural da cidade. Eu não posso, eu já tive vários trabalhos desse tipo.
Eu tive vários trabalhos que eu tive, e é isso que eu estou te dizendo, as pessoas hoje, elas não param, tu entendeu, para pensar no que elas vão fazer. Elas estão muito acostumadas assim, ó, me manda e eu faço, me manda e eu faço, me manda e eu faço. A gente briga muito isso, até na própria empresa. Ah, mas o meu líder não está aqui. Ah, mas o meu líder não me disse nada. Tá, mas tu poderia ter separado os equipamentos, organizado os equipamentos, feito toda a documentação que precisa, ver o que mais precisa, o que está faltando, deixar tudo pronto, porque quando chegar o liberador de área, tu só faz todos os procedimentos para poder executar o trabalho. Mas enquanto não for liberado, o cara não faz nada, entendeu? Então, e há um problema em relação às empresas, que melhoraram muito, mas ainda tem muito problema, e há um problema em relação ao próprio comportamento do trabalhador, né? Ele não quer, eu costumo dizer, as pessoas podem até me interpretar errado, mas elas vão se reconhecer, né? Que hoje é o menor esforço possível, Alexandre. Né? Eu vou fazer o que me dá eu vou fazer o que me dá menos trabalho e menos esforço possível. Tu entendeu? Eu quero tudo pronto. Eu só vou A trabalhar se palavra tiver tudo nas possível, minhas mãos. a palavra possível é fundamental, né? Às vezes as Então, pessoas dizem, é o menos esforço. Não, não é menos esforço, é exatamente. possível, porque tem que ter esforço, né? Tem que ter, para determinadas atividades, é fundamental ter. E às vezes o possível é muito esforço, né? Não é nada de Exatamente. esforço. É diferente, né? É menos esforço possível. Aí tu conta pro cara, tu chega lá e diz, cara, mas tu foi treinado, tu foi capacitado, por que tu não tá preso na linha de vida? Por que tu não tá preso na linha de vida? E para ele aquilo ali é banal, tu entendeu? Porque ele não está preocupado com aquilo ali, ele está com a cabeça em outro lugar, cara. É impressionante. Pessoas que têm, às vezes, anos de experiência, tu olha para a pessoa e tu não consegue entender, assim, sabe? Mas por que tu não te prendeu? Por que tu não botou a linha de vida? Por que tu não botou o trabalho de resgate? Por que tu tá sem óculos? Por que tu não tá com um cinto paraquedista? Ah, eu achei que não precisava. Eu digo, como que tu achou que não precisava, cara? Tu entendeu? Não existe isso, tu achou, né? Tu vai cair, vai morrer, cara, é simples, entendeu? E é impressionante, Alexandre, é um troço assim, ó. E isso é em todos os setores, tá, Alexandre? Isso é em todos os tipos de trabalho, entendeu? Espaço confinado, altura, elétrica, quente, tu entendeu? Em todos os setores. É complicado. Além do preparo que o trabalhador precisa ter para a atividade de se deslocar, subir, né? Ele também precisa muitas vezes ter um treinamento para fazer uma atividade, porque ele está ali para fazer uma atividade, né? Essa especificação, por exemplo, ele pode ser um soldador, ele pode ser um eletricista, ele pode ser, né, um cara que vai desligar uma chave ou vai fazer uma limpeza e tal. Isso desculpe o meu desconhecimento, mas ele é especialista naquilo? Ou ele pode fazer Tá? qualquer coisa? Vamos dividir as coisas, né? Isso é Tá, bem complexo. tá, É muito mais fácil eu tornar um soldador alpinista do que um alpinista soldador. entendi. Esse é o meu conceito, Claro, tu claro, entendeu? claro. É muito mais fácil eu tornar um caldeireiro acesso por corda do que um acesso por corda caldeireiro, Entendi. tá? Tá, Porque ele se torna. Eu tenho, por exemplo, na empresa vários especialistas. tá. A Isso que eu maioria queria deles entender. eu tenho vários especialistas. Eu tenho eletricista, acesso por corda, eu tenho caldeireiro, acesso por corda, eu tenho soldador, acesso por corda, tu entendeu? Eu Entendi. tenho caras que estão as três coisas, então tu pode fazer isso, sim. Ele é um alpinista especialista em solda, ele é um alpinista especialista em inspeção, tu entendeu? Tu pode ter especialidades dentro da profissão do cara, né? Mas é aquela história, o quanto bom ele é soldador, o quanto bom ele é inspetor, tu entendeu? Uhum, uhum. Porque é uma coisa assim que eu sou muito polêmico nesse meio, Alexandre. Vou dizer uma coisa assim para ti que as pessoas, qualquer um, Alexandre, faz N1, N2 e N3 de acesso por corda, qualquer pessoa, desde que tenha condicionamento físico e passe na prova teórica e prática. Qualquer um pode ser. Aí eu digo para os meus alpinistas, vocês estão, vocês não são, tu Entendi. entendeu? Entendi. Porque estar é passar na prova e deu. Sim, sim, sim. Ser é tu ter conhecimento de administração,
de RH, de lidar com pessoas, conhecimento técnico também. Tu tem que ser um bom profissional, né, e um bom técnico. Às vezes tu não é nem bom profissional e nem bom técnico, às vezes tu é as duas coisas. Então tu pode ser tudo, tu entendeu? O problema é se realmente tu é. Hoje está bem difícil a nossa mão de obra. Então, sim, o cara é um alpinista especialista em manutenção. Nós lá, por exemplo, na Acesso, a gente tem de 10 a 15 dias de treinamento, depende da turma. Então, ele tem a NR35, tem a 16710, que é a norma de resgate, industrial e operacional, ele já sai com os dois, dependendo do treinamento, já sai com os dois, né, que é dividido em 4 partes, e ele sai com a NR6, sai com a NR18, a 33, né, ele sai preparado para todas essas, mas é aquela história, se ele é um cara experiente, ele é um cara experiente, tem experiência, se ele é um novato, ele vai estar sempre acompanhado de profissionais que tenham aquela experiência, tu entendeu? Então, sim, tu pode formar especialistas em várias áreas, né, sendo alpinista. Mas eu sempre vou dizer, é mais fácil tornar um caldeireiro acesso por corda do que um acesso por corda caldeireiro. Não que seja impossível, né? Sim. Porque o alpinista já vem cheio dos vícios, entendeu? E hoje, Alexandre, nesses 30 anos que a gente se conhece, porque a gente se conhece há mais tempo, eu tive numa... Que ano foi a primeira proteção? A Prevensul? Que ano foi a primeira feira, a Prevensul? 97. Então a gente se conhece... 2000, acho que foi em 2002, 2003, por aí. A gente conhece. E... 20 anos Não, a gente mas... conhece. No Isso, é mínimo 20 verdade. anos. Então, tá No mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos. E, tipo assim, cara, eu pensei que ia ter uma evolução, sabe? No ser humano, assim. A pandemia também me trouxe grande esperança. Uhum. E, às vezes, o pessoal diz, pô, Elton, mas por que tu fala tanto em pessoas, em comportamento? Porque o que está pegando hoje, Alexandre, não é tecnologia, não é treinamento, tu entendeu? Quando eu vou nas empresas, eu digo nos cursos, nas palestras, nas coisas, eu digo, pessoal, você tem que entender uma coisa, o problema de vocês, o menor problema de vocês vai ser que brigar com a empresa para investir em segurança. Esse vai ser o melhor problema. Vai ser uma briga também. Claro. Mas treinamento, tecnologia, equipamento, não vai ser o problema de vocês. O problema de vocês vai ser os trabalhadores, as pessoas, entendeu? Porque eu tive uma vez uma fábrica, para comparar isso, eu gosto de ilustrar bastante. Uhum. Cara, os caras tinham colégio seletivo há anos, Alexandre, dentro da fábrica, há mais de 15 anos. E uma coisa que me chamou a atenção, quando os caras botam, eu vou te dizer, um passo para fora da fábrica, os caras botavam papel e bagana de cigarro no chão. Como é que muda, velho? A tua cultura, mentalidade está 10 uma empresa, tu entendeu? Sim. Tu dá um passo para fora e tu bota o lixo no chão, a bagana de cigarro no chão. Se tu tá 15 a 10 anos fazendo aquilo dentro da fábrica, eu não consigo entender como é que o cérebro das pessoas se separa, tu entendeu, cara, naquela Doido hora. Isso, né? Doido. Parece que desliga uma chave e liga outra chave. Agora eu tô livre e posso fazer bagunça aqui fora. Quantos acidentes e mortes, né, Alexandre, a gente tem quando aconteceu esses desastres no Rio Grande do Sul, que as pessoas foram mexendo no seu telhado? Sim. Na empresa eu usava toda a segurança do mundo. Toda a proteção, né? Na minha casa eu sou super-herói. Não existe isso, tu entendeu? Não existe isso. Eu não estou dizendo que às vezes eu não cometa erros, eu sou um cara que eu admito muito, que eu tenho que cuidar com o que eu estou fazendo às vezes em casa para estar um óculos de proteção, usar uma luva, né? Porque tu acaba te esquecendo, Sim. né? Mas isso tem que ser um hábito, né, cara? Um hábito em qualquer lugar, né? Tem que ser um hábito. A segurança é a prioridade. Às vezes eu chamei a minha equipe e disse assim, cara, o que vocês estão fazendo? Quando alguém de nós disse para vocês que era para vocês trabalhar sem segurança? Vocês foram treinados. Eu tive que treinar os caras de novo, 2 dias, fazer reciclagem. E os caras, nego velho, experiente. Porque aquela história, não dá nada, eu acho, eu penso, eu acredito, né? Com a pandemia e com a questão política do país, veio muito essa história. Eu acho, eu acredito, eu penso. Velho, a vida não é o que eu acho, o que eu penso, eu acredito. Todo mundo está com opinião para tudo, né? Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Da cor da parede ao esporte, ao partido político, todo mundo virou especialista, né? E não tem, não é tudo bem. Google.
Não é dar um Google, né, Alexandre? É tu ler, é tu ler, é tu ter Não ciência é dar um daquilo. like, É não é dar um ciência, like, não é só dar like, é, é aprofundar. é ciência e história. Tudo é baseado em ciência e história. Ponto. Muito legal. Bom, Elton, já tá na parte final aqui da nossa entrevista. Eu queria, só para a gente concluir, a gente vai ter na Prevensul, de 26 a 28 de junho, um evento, né, que vai tratar sobre o trabalho em altura, essas questões ligadas a trabalho com cordas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, a sua expectativa, né? A gente está desenvolvendo a programação, ainda não está tudo confirmado, mas é um evento gratuito, que as pessoas vão poder ter acesso. E para tratar esse tema importante, eu acho que essa questão a questão do homem, né? Do ser humano, acho que a gente podia ter uma parte importante, né? Porque a gente fala muito da técnica, da norma que foi atualizada, o anexo tal, da corda, não sei o quê. E eu acho que isso, eu gostei muito dessa sua abordagem aí, que tem um ser humano atrás, que quando sai da porta da empresa, joga a bagana de cigarro, né? Ou pega um pedaço de papel que estava no bolso e joga fora. Ou seja, um comportamento que às vezes não dá para explicar, não dá para explicar. E a gente está falando em trabalho muito, muito risco, né? Todo comportamento tem que ser muito respeitado, né? Os procedimentos para que esse trabalhador não se acidente. Fala um pouquinho sobre a ideia desse seminário que a gente vai ter de um dia lá Cara, na Prevenção, um workshop, né? o workshop de trabalho em altura, cara, a gente já está, acho que no 26º já, né? Ele é um workshop gratuito, né? Normalmente a gente pede 2 quilos de alimento para doar para as pessoas, né, que têm necessidade. E as várias vezes aí a gente já conseguiu arrecadar quase 400 quilos de alimento. E ele vai estar falando, né, sobre um pouco sobre isso que a gente está conversando hoje, né? Vai estar falando sobre o anexo 1 da NR35, explicando para as pessoas, né, o que cobrar, o que fazer, o que tem que ser feito, né? O que os alpinistas têm que ter de treinamento, como é que funciona a certificação. A gente vai estar falando aí das mudanças da NR35 também, o que mudou, o que as pessoas não entendem, né? Porque a gente sempre volta ao básico. Básico do básico, eu digo. Sempre é o básico do básico, porque as pessoas não conseguem nem decorar o básico. A gente vai estar falando também no anexo 2 da NR35, que é pontos de ancoragem, né? Como tu falou, a gente está definindo quem são as pessoas, né? O que vai, se são 4 horas, se são 8 horas, né? E é um workshop bem interessante, porque ele é muito técnico. Ele fala muito, assim, do dia a dia, de quais são as maiores dúvidas. Então, como a gente está acostumado a fazer ele pelo país inteiro e está acostumado a responder às dúvidas das pessoas, né? O que a 35 fala, o que a 35 não fala, o que precisa nos pontos de ancoragem, né? O que não precisa, né? O que mais... Então, é basicamente sobre isso. Eu acho que é um fato muito engraçado, como tu falou, vale muito a pena. As pessoas sempre me questionam que, em vez de eu falar em algumas coisas mais técnicas, eu falo do ser humano, né? Mas é uma coisa bem interessante, cara, porque nós estamos caindo mesmo no problema do ser humano. E eu leio muito sobre isso, né? E o trabalho à altura não foge disso, porque atrás daquela pessoa que está em altura, ou espaço confinado, ou qualquer trabalho, é um ser humano. O comportamento que ele tem na sua casa, na sua família, na sua sociedade, no seu convívio, é o mesmo comportamento que ele vai ter quando ele estiver no trabalho, entendeu? É o mesmo comportamento. Então, a gente tem que mudar esse pensamento das pessoas. Então, esse workshop, ele é muito interessante sobre isso, porque ele vai falar tecnicamente sobre novos equipamentos, novas tendências, uma parte do pouco do anexo 3, que são escadas da NR35, ainda que não saiu, né? Umas polêmicas que foram criadas, a própria NBR 16710, que o pessoal, todo mundo pensou que ia se tornar resgatista, né? Então, é solucionar e deixar ali ao vivo para o pessoal o que pode, o que não pode, o que tu tem que calcular. Cara, as pessoas não sabem nem hoje o que é um ZLQ, não calculam, entendeu? Não entendem por que elas têm que fazer o cálculo da zona livre de queda. Então, eu agradeço a oportunidade aí estou muito ansioso por esse evento, que fazia muito tempo que a gente não tinha no Rio Grande do Sul. E uma coisa muito interessante, Alexandre, a gente já cobrou, a gente já fez de graça, já fez número de inscrito. Se inscreve, cara, 200, 300, já se inscreveram 500 pessoas, e às vezes aparece 70.
elas tomam o lugar das outras pessoas, não vão, tu entendeu? E aí as pessoas reclamam que não tem oportunidade, reclamam que não tem chance de aprender, que é muito caro. Daí tu reúne várias pessoas que têm conhecimento lá, como vocês estão fazendo, que isso é uma coisa extremamente importantíssima. Tu imagina, tu tá proporcionando às pessoas o conhecimento de graça. Agora a gente teve uma professora que doou $1 bilhão, não sei se tu viu isso, para a faculdade de medicina, numa das universidades mais pobres dos Estados Unidos. As pessoas choravam, porque as pessoas lutavam para se formar como médico, e ela foi lá e deu, que é a importância da educação, né? Tu fazer o teu diferente. Então, esse workshop vai ser baseado no anexo 1, a gente também vai poder estar falando, dependendo do que a gente acertar, como tu disse, a gente está acertando ainda, e da mudança da NR33, espaço confinado também, atualizar as pessoas, dizer uma interpretação melhor, tirar as dúvidas dela, o que pode, o que não pode, entendeu? As pessoas confundem muitas coisas, né? Ela confunde um clips leve com um clips pesado. Aí tu vai na obra, o cara tem uma linha de vida, tá com um clips leve. Daí tu diz, cara, não pode, velho. Tá lá no anexo 2, velho. Tu tem que ler, tu tem que falar com o teu engenheiro, tem que cobrar de quem vendeu o projeto, cara. Então são coisas básicas que é o toca-trampo, é o mais barato, né? Então vai ser muito legal, acho que a gente vai ter pessoas muito importantes do mercado andando pela feira lá, cara. Parabéns aí de novo, fico muito feliz, né? A Prevensul, ela tem um peso muito importante na minha vida, que é onde eu comecei a minha vida profissional, assim, mais séria, porque eu nunca vou me esquecer que eu tive lá no standzinho de 1x1 ou 2x1 lá da antiga Serelep com a Jussara, onde eu ganhei meu primeiro equipamento, foi da Jussara Neri também. Então, eu comecei lá pedindo para varrer o chão do stand da Serelep, e foi uma coisa muito importante na minha vida lá, conhecer a Jussara, conhecer a Proventura, conhecer as pessoas. Então, apesar de tu sempre brincar comigo, né, eu sou essa pessoa bem solta, assim, bem tranquila, né? O pessoal me chama de bicho grilo, né? Eu sempre procuro ser um bom profissional, ser o melhor naquilo que eu faço minha vida inteira, né? Legal. Elton, bom, você é um profissional muito respeitado, apesar desse lado folclórico aí, dessas experiências de bicho grilo, vamos dizer assim, né? Você sempre foi muito responsável, sempre se preocupou muito com o ser humano, seus trabalhadores, as equipes que você montou, as equipes que você treinou. Então, esse mérito ninguém te tira, né? É uma conquista de muito trabalho, muita experiência, muita subida, né? Subida e descida, em altos e baixos, literalmente, né? Nessa atividade tem muitos altos e baixos, muito mais altos do que baixos, não no sentido positivo, simples, mas às vezes de alto mesmo, né? Então, eu queria te agradecer por esse depoimento e nós nos vemos de novo lá na Prevensul, nesse evento, nesse workshop, com certeza vai ser um sucesso. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, queria deixar um namastê para todas as pessoas, né, que significa que o meu ser é igual a todos os seres nesse planeta, né, cara, que a gente está aí, a gente tem, e que faça a sua parte, né, escovar os seus dentes lá, fecha a água, use a água do tanque, né, que a gente mora no mesmo planeta, não adianta, o que eu faço aqui vai responder lá na China, em qualquer lugar do mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Tu sabe que a gente se conhece há muitos anos, a gente tem um carinho especial, às vezes a gente não se vê, mas eu sou muito grato aí. Obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído, né, para as pessoas e a gente espera aí um mundo melhor, né? Vamos torcer e orar para isso, né? Valeu. Bom, essa foi a entrevista com o meu amigo Elton Fagundes, esse especialista em trabalho em altura, e que fala um pouquinho para a gente sobre essa história bonita e repleta de informações importantes. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.